Porque nós resistimos de cuidar de nós mesmos. É sobre isso que Hilda, minha convidada super especial, e eu estaremos falando aqui nessa live. A gente vai falar sobre resistência, a gente vai falar sobre autocuidado, a gente vai trazer um olhar sistêmico sobre essa questão do porquê que a gente resiste em cuidarmos de nós mesmas. Estou muito feliz, a minha convidada muito especial já chegou por aqui e a gente vai falar sobre esse ponto que eu acredito assim ser fundamental. Tem algo que eu sempre falo, né, para as minhas clientes de emagrecimento, que é o seguinte: se você quer que a sua família esteja bem, é importante que você esteja bem. E sim, como você se sente com relação ao seu corpo, sim, como você se sente dentro, né, da sua própria casa, assim que eu costumo falar, né, do nosso corpo, como que você se sente, né, dentro da sua própria pele, vai refletir muito sobre como você se relaciona com as pessoas e também e principalmente com as pessoas da sua casa. Muitas vezes, e isso é uma crença que está no inconsciente coletivo, é algo que a gente cresceu, né, escutando. Seja bem-vinda, Janá, sobre a gente cuidar do outro, sobre, e não que isso não seja importante, né, sobre a gente cuidar do outro, sobre a gente servir primeiro o outro, e isso faz com que a gente muitas vezes se deixe de lado, se deixe de escanteio. E esse movimento de olhar para si não é um movimento egoísta e é um movimento que se faz extremamente necessário se você deseja o bem daqueles que você ama. Então, né, eu costumo falar assim, qual que é o primeiro movimento? Nossa, eu amo muito os meus filhos. O que eu tenho que fazer? Acredito muito que a primeira coisa que você tem que fazer é olhar para você, é cuidar de você, e não é um ou o outro. A gente tem muito esse padrão da exclusão, né? Ou eu cuido de mim, ou eu cuido dos meus filhos, ou eu cuido de mim, ou eu cuido do meu marido, ou eu cuido de mim, ou eu cuido da minha família. Não, dá para ser e, né? Eu cuido de mim e cuido da minha família, eu cuido de mim e cuido dos meus filhos. A gente só precisa o quê? Deixar isso de uma forma um pouquinho mais harmônica. E a Hilda já chegou aqui. Hilda, vou te convidar para vir aqui. A gente vai estar falando sobre esses pontos aqui quando a gente estava falando, né, sobre o tema da live, o quanto isso é importante, o quanto isso influencia e o quanto isso nos ajuda a ter uma vida mais leve. Ai, querida Hilda, Oi! seja muito bem-vinda. Estou muito feliz de estar aqui com você, me sentindo muito honrada de estar aqui com você. Eu nunca falei Imagina! isso, né? Mas desde quando a gente estava no movimento da mentoria, né? Na mentoria Visão Sistêmica, quando estava abrindo, né, a turma, movimento comum, né? A gente, naquela uma curiosidade boa, né? E aí, quem será que vem para essa turma? Quem que não vem? E aí eu lembro que a gente estava aqui conversando, né, nos bastidores, e aí eu fui lá ver, né, o seu perfil e eu falei, caraca, que mulher forte, que mulher forte. E me vi assim muito distante assim, sabe, de você. E agora tá aqui podendo vir e poder fazer uma live com você, tô me sentindo muito, muito grata e muito honrada. Então eu agradeço desde já de você ter aceitado esse convite. Bom, primeiro, eu é que agradeço, né? É interessante isso que você traz, né? Porque. E é muito bom isso que você traz, né? Porque eu acho que a gente, como mulher, como empreendedoras, né? Que estamos aqui construindo um caminho, olhar para outra mulher, né? E ver, caramba, olha, que legal, né? A gente pode trocar, a gente tem coisas para trocar. Isso é muito bom, né? Eu acho muito bom. Então, assim, primeiro eu me sinto muito lisonjeada, amei o convite, né? Às vezes a gente resiste até um pouquinho de vir para cá, né? Para fazer uma live, para conversar, para. Só que é sempre tão leve, é sempre tão bom, né? Que você fala assim, bom, por que que eu evito então, né? E aí, quando surgiu a ideia do nosso tema, eu falei, gente, é isso. Por quê? Porque primeiro
eu tenho uma causa, né? Que é a mulher que pode fazer escolha, que é a mulher independente, né? Que é a mulher que pode escolher emocional e financeiramente o que ela quer da vida dela. Então, quando ela pode escolher, ela tem essa liberdade financeira e emocional, ela pode fazer escolhas. E aí, quando a gente fala sobre resistir a investir em si, a gente está falando sobre escolhas. Por que que a gente escolhe o outro e não a nós, né? E eu estava ouvindo você falar sobre o ou e. E o quanto a gente trabalha em cima do ou, né? Como se as coisas fossem excludentes, né? Como se não tivesse recurso para tudo, né? Porque é uma questão de recurso. E quando a gente olha para essa vida e vê a abundância dela, o quanto tem de abundância nessa vida toda e tudo isso que a gente vê que então, sim, dá para fazer para todos, sem excluir ninguém, né? Sem tirar ninguém. E eu sempre gosto de conversar isso com as minhas clientes. Eu falo assim, olha, imagina que no teu quintal tem uma macieira. E é você, seu filho e seu marido. Tem 3 pessoas. Essa macieira não dá 3 maçãs. Essa macieira dá muitas maçãs, muitas maçãs. Então significa que a natureza é assim. Embora a macieira esteja ali e possa servir só vocês 3, ela não serve só vocês 3. Ela serve muito mais. Então a natureza o tempo inteiro mostra pra gente que ela é abundante, né? Só que por algum motivo a gente vai vibrar lá naquele lugar de se eu fizer por mim, não sobra para eu fazer por outro, né? Pelo outro. E a gente abre mão. Então, assim, muito, muito obrigada. Achei fantástico, porque quando fala de investir, a gente também fala de finanças, e quando a gente fala de investir, a gente também fala de autoestima, a gente também fala, né, dessa mulher que precisa cuidar de si, ou por uma questão de saúde, ou por uma questão de estética, ou por uma questão de amor próprio, e o quanto, o que leva ela a não fazer, né? Que muitas vezes é essa visão financeira que ela tem do negócio dela, do dinheiro que circula ali dentro da casa dela. Então, assim, super obrigada. Tô muito empolgada em estar aqui, em poder conversar, em poder trocar, em poder aprender com você, em poder aprender com quem estiver aqui com a gente, que vai poder mandar perguntas, enfim, né? A gente vai estar disponível aqui para essa troca. Ai, com certeza, que bacana, né? E que bonito tudo isso. Quando você vai falando, e olha só, é muito interessante, né? Como tudo tá bem casadinho. Eu pensei nesse movimento, né? Da questão de quanto a natureza ela é abundante ontem e hoje também, né? Não pensei intencionalmente, né, na nossa live, nem na questão financeira em si, mas pensei, né, no quanto a natureza ela é abundante e esse é o nosso estado natural. Mas, né, que porque por algum motivo a gente entra nessa limitação. E essa limitação em todos os aspectos, né? Nos aspectos de tempo, né? Então eu cuido de um ou eu cuido do outro. Na questão financeira também, eu tenho que pôr aqui, tirar daqui. Então, tudo isso que vai fazendo com que a gente fique limitado, né? E a gente precisa treinar e entender também esse olhar de que o nosso estado natural é a abundância. A gente Exato. acaba sendo podado ou moldado de uma forma de pensar de que não, né? De que o recurso ele é escasso, de que os recursos eles são, né, limitados. E aí, quando a gente entende isso, é um trabalho ativo que precisa ser feito para a gente ir para o nosso estado natural, que é o estado da abundância. É Exato. fácil? Não, mas assim, eu fico muito feliz de já ter esse entendimento de que esse é o nosso estado natural. E é lógico que daí é um trabalho que precisa ser feito para a gente alcançar, manifestar isso que já está em nós, não é, Hilda? Aham. É, é. E aí, quando a gente pensa do porquê que essa mulher ela resiste a investir nela mesma, né? A gente vai começar a pensar assim, como é que tudo começa, né? Como é que começa a vida nesse lugar aqui? Então, essa coisa da gente já começar com uma
eu vou chamar de doação, mas assim, não interpretem mal. A gente já começa com o processo de doação, né? Você entrega o teu corpo para gerar uma outra vida, né? E enquanto você gera aquela vida, tudo ali em você é em prol daquela vida. Então, sim, né? Você toma vitamina, a vitamina vai lá para o bebê. Você se alimenta, o alimento vai lá, uma parte para o bebê. A gente já começa nesse processo de ter uma vida ali que precisa ser muito cuidada, né? E aí depois vem o processo em que o bebê nasce. Quando o bebê nasce, ali é o ponto que eu acho que a gente esquece quem é e passa a ser só mãe. Mãe. Porque você só pensa em alimentar aquele bebê, cuidar daquele bebê, e é isso, a nossa espécie é assim, né? Os outros bebês, eles. É muito. Agora passou uma outra coisa na minha cabeça, muito, muito doida. Por quê? Porque quando o bebê humano, ele é o bebê que precisa de cuidado por mais tempo, porque senão ele não sobrevive, né? Então a gente precisa cuidar daquele bebê até que ele possa sobreviver só. E demora muito, né? Hoje em dia aí tem até uns 30 anos na casa da mãe que ainda não foi sobreviver sozinho, né? Que já passou da fase ali, mas enfim. E aí a gente fica naquele cuidar. E eu ouvi em algum lugar, que eu não sei nem se foi na aula da Lê, que falou assim: a única espécie que não lambe a cria somos nós. Todas as outras espécies, quando tem ali cria, lambe a cria, né? Limpa a cria para que a cria possa levantar e viver. E a gente não lambe a cria. Mas em compensação, a gente guarda essa cria durante muito tempo. E eu acho que o primeiro processo que a gente passa de não olhar para a gente vem disso. Vem do saber que uma vida depende de você. E aí a gente começa aquele processo de cuidar daquela vida. E que é lindo, né? É isso mesmo. Somos um portal para esse mundo. Então aquela criança, ela precisa ser cuidada. Só que a gente, no processo do cuidar, esquece que a gente esquece de cuidar do cuidador. Porque se nós olhássemos e falássemos, bem, peraí, eu sou cuidadora dessa criança. Então, todo cuidador precisa de cuidados. Todo cuidador. E quando a gente fica como cuidadora e não se cuida, ou porque primeiro o filho, ou porque primeiro o marido, ou porque primeiro os pais, ou porque primeiro a casa, a gente esquece de cuidar desse cuidador, né? E a gente começa a caminhar para aquele ponto aonde a gente para de se ver, para que o outro seja visto. Olha que coisa doida, né? Para que o outro seja visto, para que o outro esteja bem, eu paro de me ver. E Uhum. aí, qual foi o momento em que veio a exclusão? Qual foi o momento em que qual é o momento em que essa mulher ela passa a se excluir? Porque concorda, se ela se exclui do cuidado. Todos estão sendo cuidados, mas ela se exclui do cuidado. Então, por que ela se exclui, né? O que leva ela a se excluir? O que faz esse movimento? O que faz com que eu fale, não, eu vou comprar sei lá, vou comprar o iogurte para criança, mas eu não vou comprar o suplemento vitamínico que o médico passou para mim. Né? Eu vou comprar primeiro a roupinha da criança, mas eu não vou comprar, sei lá, aquele algo que há muito tempo eu quero, né? Então eu passo a atuar sempre para que o outro seja visto. E aí eu paro eu própria de olhar para mim. Né? Não é nem que o mundo não me veja. Todos me veem. Só que eu não me vejo. E aí no momento que eu não me vejo, eu vou para um momento de exclusão. Onde eu própria me excluo desse processo. Né? Perfeito. Ó, você me interrompe, porque senão eu fico falando, 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 sem parar. Não, é que nossa, você entrou numa linha assim bem, bem bacana, muito interessante e me veio assim, enquanto você foi falando, me veio vários pontos, né? Então, assim,
o autocuidado, eu acredito muito que ele está ligado com o quanto você está conectada consigo mesma. Então, assim, quanto eu estou conectado comigo é o quanto eu vou me permitir ter esse autocuidado em vários aspectos. Uhum. Quando eu me auto-excluo, eu já estou ferindo uma lei, né, sistêmica, que é a lei do pertencimento. Então, assim, é como se eu não tivesse pertencendo a mim mesma. Isso faz Uhum. com que eu vá buscar me preencher buscar questões externas, né? Então, Sim. buscar coisas que vão me preencher, enquanto na verdade não são as coisas externas que vão me preencher ou que vão fazer com que eu me sinta cuidada, porque é como se tivesse que acontecer uma reinclusão, Isso. né? É como se Sim. você tivesse essa reconexão consigo. Porque não é uma questão, é lógico, né? A gente tá com a gente para cima e para baixo, a gente dorme e acorda com a gente, fisicamente. Mas é importante a gente entender que não somos somente esse corpo físico e não somos principalmente esse corpo físico. É como se fosse assim, é um cômodo dentro de uma casa. Nosso corpo físico é um cômodo dentro de uma casa. Então, esse corpo, ele compõe outras coisas, né? Que é o quê? Tem os nossos pensamentos, né? A nossa alma. Então, é um conjunto. E essa desconexão, ela acontece desse isolamento, que é isso que você falou, dessa exclusão. O que acontece no meu caso, que eu percebo de mulheres, porque eu trabalho com emagrecimento, né? Que elas ficam o quê? Buscando a dieta, buscando qual será o exercício, ou o procedimento estético, ou até mesmo o remédio, mas elas se excluíram dessa equação. Por isso que fazer essa reconexão traz essa leveza e traz a força que precisa para fazer o que precisa ser feito. Porque agora você consegue se ver, não é, Hilda? É Faz isso, é sentido isso. isso? Faz total sentido. É exatamente esse processo de você se ver dentro desse sistema, né? Então, no momento em que eu gosto muito de falar, eu gosto muito do exemplo da festa da criança, né? Você vai fazer a festa para o filho lá e você cuida de tudo. Quando chega na hora da festa, você está exausta, né? Geralmente a mãe está exausta, trabalhou demais, está super cansada, a criança está lá toda feliz e a mãe exausta. Como se esse momento de prazer também não fosse um momento para ela de prazer, né? Então, novamente, ela bota o filho para ser visto, ela bota o marido, ela bota, sei lá, seja lá o que for, muitas vezes até a profissão vai antes, né? Ela não se coloca ali. Então, quando eu penso nessa questão, eu acho que tem duas coisas, né? Como eu olho para os dois lados do dinheiro, de um lado você tem um número. Você tem um número que você precisa ver. Você tem uma moeda, efetivamente. Você tem um poder de troca naquele número. Do outro lado tem uma face. Não é isso? A gente pega a moeda, de um lado tem o número, do outro lado tem a face. Então, significa que eu preciso olhar para o número, mas eu também preciso olhar para a pessoa. Eu preciso entender como que essa pessoa olha para esse número. Então, na maioria das vezes, a mulher ela não tem um orçamento doméstico, ela não tem um planejamento financeiro da vida dela e ela vai sempre pela emoção. É verdade, 99% das nossas decisões de compra são emocionais, né? Só que vamos olhar para essa emoção toda, para isso tudo que ela sente. Ela não está lá dentro. Ela ama o outro, ela ama tudo que está em volta, ela ama os pais, os irmãos, os filhos, os sobrinhos, ela ama aquilo que está lá. Mas dentro dessa equação do amor não tem ela própria. Então, quando ela pensa em dar, em doar ou em presentear, ela presenteia tudo aquilo que ela vê, mas ela não vê ela mesma. Então, ela vai presentear tudo aquilo que ela está vendo, tudo aquilo que ela está olhando.
Mas como ela não olha para si, ela não se presenteia. Então, ela vai sempre resistir em investir nela, né? Sempre essa coisa que a gente tem, né? As pessoas nos veem muito mais do que nós, porque para eu me ver, eu preciso de um espelho, né? E a gente não vive com o espelho na mão. Então, a gente olha também muito mais para as pessoas do que para nós. Então, esse é um processo que vem eu acho que vem da nossa formação, eu acho que vem da nossa educação. A gente é educado para dividir o biscoito, né? Ai, você tem que dividir o biscoito com seu irmão. Você ganhou bala, você tem que dividir bala com seus coleguinhas. Tudo nosso. A gente é criado para isso, né? Não, você tem que dividir, você tem que dividir. E a gente passa tanto no processo de dividir, de dividir, que chega a esse ponto de parar até de dividir. Porque a gente se dá a menor fatia da pizza. Se tiverem 5 fatias e se tiverem 5 crianças ou 5 pessoas, às vezes a gente corta a nossa menor fatia. E a gente fala, não, eu vou começar um pouquinho mesmo. Quando, na verdade, o desejo era outro, né? Então, você traz esse negócio do cômodo da casa, que é muito interessante. E quando a gente faz analogia ao cômodo da casa, eu sempre penso assim, ela vai estar sempre com a sala mais bonita. Embora o desejo dela fosse ter um quarto maravilhoso. Só que a visita vai na sala. A visita não vai no quarto dela. Entendeu? E aí ela faz aquilo que é para o outro. E Sim. novamente não aquilo que é para ela. Né? Então, e tem uma outra coisa na nossa sociedade que é quando você cuida de você, quando você é essa mulher que vai lá malhar, que se cuida, que, né, tem uma terapeuta para cuidar dela, que tem uma mentora que vai ajudar ela no processo de autocuidado, ela faz com culpa. Por quê? Porque é Uhum. egoísmo. Não, isso é uma coisa muito egoísta. Você está fazendo isso por você. Isso é uma coisa muito. Como é que as pessoas falam? Fútil, né? O autocuidado, ele é fútil, ele é visto dessa forma, né? Então, a gente que precisa ser a boazinha, que divide o biscoito, que divide a bala, que divide tudo desde pequena, que fala, não, deixa seu irmão sentar aí, você senta no outro lugar, porque, né? Então, a gente aprende isso o tempo inteiro. Quando a gente chega na fase adulta, que a gente era o momento da gente se cuidar, né? Porque aí já não tem mais ninguém para cuidar da gente, é a gente que se cuida, a gente novamente vai para esse processo de falar, não, o outro, né? O outro, porque se eu fizer, eu sou egoísta, né? Se eu fizer, eu vou ser. Como é que vão falar de mim? O que vão falar de mim? Aí eu novamente vou para olhar para o outro, para cuidar do outro. Então, a gente sai desse processo do auto-amor, do autocuidado, e aonde investir o dinheiro lá no outro é mais interessante do que investir em mim. E muitas vezes a gente faz isso também por causa desse reconhecimento que eu acho que você falou antes, do amor que eu quero receber. Então eu preciso investir no outro, cuidar do outro, comprar o presente para o outro, fazer aquela comida gostosa que o outro gosta. Por quê? Porque eu quero que ele me ame. Porque eu quero que o filho me ame, porque eu quero que meus pais me amem, porque eu quero que aquele parceiro, aquele companheiro me ame. E aí eu faço por ele, né? Eu faço Uhum. pelo outro, faço pelo outro. E aí a gente vai esquecendo de si. E a gente sabe onde isso leva, né? Além desse processo da exclusão, que toda exclusão vai trazer uma compensação, a gente vai para aquele ponto do descuido, né? Do não se amar. E quando a gente vai para esse lugar, quem é que vai olhar para gente? Quem é que vai amar a gente? Quem é que vai cuidar da gente? Uma vez que eu me coloco como cuidadora. Se eu sou a cuidadora, eu não preciso ser cuidada, né? Eu sou forte, eu dou conta, né? Exatamente. E eu tive uma cliente minha e ela queria emagrecer e ela estava ali engordando, né, cada vez mais.
qual que era o movimento, né? Ela fazia tudo, ela era casada e tinha uma filha, então ela fazia tudo pro marido, ela fazia tudo pra filha, e aí quando ela ia fazer para ela, ela estava tão esgotada que ela não tinha ânimo, ela não tinha vontade, ela não tinha energia. Só que aquilo compensava de qual forma? Aquilo compensava que ela ficava irritada, ela ficava mal-humorada, e aí ela precisava se sentir bem de alguma forma. Qual que era a dinâmica que acontecia literalmente na vida dela? Ela ia comer alguma coisa gostosa. Por quê? Porque ela estava tensa, porque ela não tinha conseguido olhar para ela estava tensa, porque ela tinha feito tudo para todo mundo e ninguém tinha feito nada para ela. Qual que era a compensação, né? Ela Comida. ia comer, por quê? Porque a gente está programado, né, para buscar prazer e fugir da dor. Então era dor, 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 tensão, ninguém cuida de mim, ninguém olha para mim. Mas aí é o que a gente falou no comecinho da live, que é o quê? A primeira pessoa que precisa vê-la é ela mesma, né? Ela precisa se ver para que os outros a vejam, né? Então, é o primeiro movimento, é você se incluir. Epa, eu também faço parte, né, dessa equação. Por quê? Porque É, senão vai toda exclusão, né? Então, era uma autoexclusão. Pedirá uma compensação. E aí, a compensação, ela vem, porque por mais que a gente não esteja enxergando isso, isso está agindo sobre nós. E aí, algo que você falou, né, com relação à questão da culpa, e eu vejo isso de forma cada vez mais clara, assim, como que os movimentos eles vão mudando, né? Então, assim, a gente veio da era industrial, né, e a gente cresceu, né, a maioria de nós, pelo menos eu já as pessoas têm 30 a mais, né, com a ideia de que, olha, você tem que estudar, fazer uma faculdade, entra numa indústria e se aposenta lá. Esse movimento, e aí conecta muito com o que a gente estava falando no comecinho da live, vinha muito com o olhar da necessidade, da sobrevivência. Olha, você tem que trabalhar porque você tem que ter o dinheiro para morar, para vestir, para comer. Então, era só ali o básico. A gente não tinha esse olhar de que uma terapia é algo necessário, de que você cuidar de você e olhar de você. Por quê? Porque a atenção total, ela estava o quê? Para necessidade. Então, era sobrevivência, né? Eu vejo muito esse movimento assim de que, ó, você tem que trabalhar porque você precisa do básico, do mínimo para sobreviver. E hoje a gente está num outro movimento de que não é que não é bem assim. Hoje o movimento já não precisa mais ser assim, né? Hoje a gente já não está mais na era industrial, a gente está na era da informação. Então a dinâmica até mesmo de como o dinheiro funciona, de como a própria profissão, né, funciona, tudo isso foi, né, alterado. Então, por exemplo, a gente está aqui hoje com a possibilidade de ajudar uma outra pessoa com o conhecimento. E isso não é algo que antes não era algo concebível. Por quê? Porque o foco ele estava ali somente, né, para necessidade. E aí sim. vem esse movimento da culpa que você comentou, que é o quê? Porque estamos passando de fase, né? Então, passamos da era industrial hoje para a era da informação. Quem vem da era, né, industrial vê esse movimento, né, de autocuidado e tudo isso, e aí com um olhar também, muitas vezes, com uma postura infantilizada do que eu não tive isso. Quando vê que o outro tem, a cabeça pira, né? Porque acha, Uhum. pode ser que surjam vários, né? Vários pensamentos e várias tensões. Então, é fútil, né? É desnecessário. Para que ter isso? Eu É. tive uma cliente minha que ela tinha muito conflito com a mãe dela, porque tudo que ela fazia nesse sentido do autocuidado, a mãe dela achava desnecessário, julgava que não precisava e tal. Só que a mãe dela veio de um movimento de que ela não tinha. Então, o que que a gente observa hoje com o olhar sistêmico, né? O fato da mãe dela não ter tido essa oportunidade incomodava, por quê? Porque não era a mãe dela, era a criança dela que queria ter a possibilidade de viver aquilo e não viveu. Então, assim, é uma tensão interna dela que hoje só reflete na filha. Mas é um movimento diferente. E aí muitas pessoas deixam de fazer esse movimento, por quê? Porque a gente é tomado pela culpa.
Então, Uhum. isso é fútil, isso não tem necessidade. E aí vive o quê? Um conflito, mas isso está me fazendo tão bem, isso está sendo tão bom para mim, por que que eu ainda assim sinto essa culpa? E a gente entra na resistência, por quê? Porque como nós estamos mudando, né, esse movimento, a maior parte ainda tem, né, um pensamento de que terapia ainda é fútil. Isso a gente vem mudando, né? Mas de que terapia é fútil. Sim. Muitas pessoas ainda acreditam até mesmo que atividade física, né, que o exercício, a academia é futilidade. Enfim, então a gente está, né, passando por essa transição. E se a gente não tem muito claro por que que fazer aquilo é importante, a gente é tomado por um sentimento de culpa, abre mão de fazer aquilo que estava fazendo bem e volta para um movimento de olhar só para o outro, de fazer só para o outro, e aí desequilibra tudo. Faz Isso. sentido, Faz Hilda? total sentido. Até porque, quando a gente fala da questão do pertencimento, a gente vai fazer igual, né? É muito comum a gente ver as pessoas lutando para fazer diferente, né? A gente fica na luta interna de fazer diferente. Então, quando você traz essa questão da origem, você fala assim: ó, essa mãe não teve. E é verdade, essa mãe não teve isso, ela não viveu isso. Muito pelo contrário, né? Ela foi a própria mãe que muitas vezes deixou de comer para alimentar o filho. Essa é a grande verdade, né? Que a gente ainda tem muito dessas histórias. A gente vem num processo de evolução. E de evolução, inclusive, do próprio país que a gente mora. Então, a gente vinha de uma economia muito difícil, o mercado fechado, a gente não tinha acesso às coisas. Eu sou da época que para comprar feijão tinha que entrar na fila, porque se chovesse não tinha feijão, se fizesse muito sol não tinha feijão, se ventasse não tinha. Tudo que acontecesse dentro do país afetava aquela safra e fazia com que faltasse. Essa era a nossa realidade. Depois que o país foi aberto, que a gente importa, que a gente. Mas não era assim antes. Então, a gente ainda vem de uma. De pessoas que vieram antes com essa história do não tinha. E não tinha mesmo. E não tinha mesmo, é verdade. Então, quando você ainda está naquela fase da sobrevivência, das necessidades básicas, quando a gente pensa lá na pirâmide de Maslow, a gente vai estar ali na sobrevivência. Então, a gente vem de mães ou de avós que viveram aquilo. Então, ela fala: não, peraí, né? Que bobagem é essa? Você querer ir lá malhar? Isso é bobeira. Porque na minha época, o importante era conseguir botar comida e alimentar os filhos, né? E aí a gente acaba sentindo culpa quando vai fazer, E né? Ou resiste. porque a mãe fala, isso é uma bobagem, não sei o quê, você fica com essas futilidades, ou porque a, a, a gente sente no coração aquilo, fala: cara, minha mãe mal tinha para tal coisa, eu tô aqui querendo gastar o dinheiro com isso? Vou gastar com meu filho? Vou investir na educação dele? Vou. E é legal, é bacana, não tem nada de errado. A única coisa é por que que você não faz parte disso, né? A que você está renunciando? Que a grande pergunta é assim: a que você está renunciando? Você está renunciando a algo para ter alguma outra coisa. Qual é essa outra coisa? É o amor? É a atenção, é o reconhecimento, né? Então, quando eu renuncio, eu digo: beleza, eu sei que eu sei que tem, mas eu vou renunciar, porque eu quero a outra coisa. E aí, quando você renuncia a algo, é sempre interessante antes entender: beleza, vou renunciar para e vou renunciar até. Porque quando eu me dou um até quando, eu falo assim: beleza, eu sei que a necessidade do outro não cessa. Então, se eu paro de cuidar de mim porque eu preciso investir no outro, eu preciso ter claro que aquela necessidade não vai cessar nunca, né? É igual filho. Você bota o filho na escola, na escolinha de futebol, no balé, não acaba essa necessidade. Então, quando eu olho para o meu recurso, qual é o momento que eu invisto em mim?
quando eu vou fazer o planejamento financeiro, é muito interessante, porque quando a gente vai olhar as despesas da família, a mulher coloca lá, isso aqui é a escola do fulano, isso aqui é a roupa do fulano, isso aqui é não sei o que do fulano, isso aqui é do fulano. Eu falo assim, mas e cadê o seu? Aí o dela é uma linhazinha só, com valor bem baixinho. Então, quando a gente faz o gráfico para poder entender assim, olha, para onde está indo o teu investimento, o teu recurso, o teu dinheiro, ou o dinheiro dessa família, porque às vezes o dinheiro é da família, né? Os pais juntam ali os recursos, que a gente olha para aquilo, algumas vezes a gente nem vê essa mulher dentro dessa distribuição de renda, dessa distribuição financeira daquele lar, né? A gente nem vê ela ali. E ela se ressente, como você falou, ela vai buscar uma compensação em alguma outra coisa, ela se ressente disso, mas ela não consegue mudar isso. Por quê? Porque mudar isso significa se tornar diferente daquele clã, significa se tornar diferente daquela família de origem, significa fazer diferente. E aí Sim. isso é doído. Isso é doído para qualquer pessoa, né? Mas no momento em que a gente começa a tomar consciência de que, porque eu não estou dentro dessa equação, né? Porque a hora que você entende que existe uma equação e que você não está dentro dela, é o momento em que você pode começar a mudar o jogo. É o momento em que você começa a fazer diferente. E é o momento em que você começa a se permitir. Porque é igual a história do oxigênio lá no avião, né? Se você não colocar o oxigênio em você primeiro, você vai desmaiar e você não vai salvar quem está do teu lado. É simples assim. E é duro assim. É Uhum. duro. Né? Eu vi que acabou de entrar aqui o meu professor e ontem na aula ele falou assim, não seja uma terapeuta amaciante. Porque às vezes a gente precisa não amaciar a situação, mas falar, a realidade é essa. Ou você coloca o oxigênio em você, ou você vai desmaiar e você não vai cuidar de ninguém. Então, muitas vezes, quando a gente olha para essa equação, se coloque nessa equação. Porque quanto melhor você tiver, melhor vai ser aquilo que você vai dar para o outro. Melhor você vai cuidar do outro, né? Mais felicidade você vai ter, mais alegria você vai ter, né? Mais disposta e aberta para acolher o outro você vai estar. Porque você se acolheu primeiro, nas suas dores e nas suas questões, né? Então, essa resistência, ela tem eu vejo assim, ela tem N raízes. Ela tem N raízes. Mas não é porque foi assim com a minha avó que precisa ser comigo. A gente pode fazer um pouco diferente, né? É aquilo que a gente aprende quando estuda lá toda a filosofia do Bert Helling. Ele fala, faça um pouco diferente. Você pode. E por que a gente tem toda essa evolução que a gente tem no mundo hoje? Porque as pessoas ousaram fazer diferente. Elas ousaram. Alguém falou, não tem que ser mais a luz de vela, pode ser diferente. E hoje a gente tem a lâmpada, hoje a gente tem energia elétrica, hoje a gente tem carro, né? Hoje a gente não precisa mais estar na carroça. Por quê? Porque alguém falou, pode ser diferente, pode ser melhor. E a gente, como ser humano, merece evoluir. Então, a mulher, ela também merece isso. Ela também merece essa evolução. Ela também merece estar melhor, investindo nela, para que ela possa ser a base dessa família como ela deseja, né? E que essa família cresça digamos assim, numa situação mais saudável, né? Que não seja saudável, mas com uma base mais propícia para que todo mundo possa florescer ali e que ninguém precise se excluir, né? Que ninguém precise se excluir dessa história, porque a gente faz parte também, né? A gente também faz parte. E assim, eu entendo a posição, eu sou mãe, eu tenho uma filha de 18 anos e eu falo, não, eu vou comprar todo o material da faculdade primeiro, né? Mas embora eu compre todo o material da faculdade primeiro, eu também olho para o meu dinheiro e falo, então, qual parte desse dinheiro eu posso usufruir? Por quê? Porque se eu não usufruir, eu vou pegar tudo isso, aquilo que você falou antes, que você falou, ó, aí vem a frustração. Aí em cima de quem você joga a frustração? Dessa mesma filha que eu fui comprar o material da Exatamente. faculdade.
Porque eu vou ficar irritada com algo. E quem foi que tirou todo o recurso que fez com que eu não conseguisse investir em mim? E eu vou jogar em cima daquela pessoa, sem perceber. Porque não é por maldade, não é intencional, você não está cobrando nada. É que simplesmente acontece. Você simplesmente faz assim, né? Então a gente precisa estar muito, muito atento a isso tudo. Eu vi Quando aqui um comentário que a pessoa falou assim: é, isso passa até pelo vitimismo, né? A pessoa botou. Passa até pelo vitimismo, né? Passa até para a gente se colocar numa posição de mártir dessa história toda. E que a gente não é. A gente não é mártir de nada disso. Muito pelo contrário. Eu acho que a gente também não é salvadora, né? Porque senão a gente vai lá para o papel de salvadora. A gente não é mártir e a gente não é salvadora. A gente só é um componente importante nessa história. Porque o que a gente está discutindo aqui? Por que a gente decidiu falar sobre essa resistência a investir em si? Porque nós fazemos parte, né? E a gente está falando, ó, você faz parte disso, né? Ó, a Gi colocou aqui, isso eu fazia, isso hora eu queria salvar e ao mesmo tempo me vitimizava. É isso. Ora a gente quer salvar e ora a gente quer ser vítima e a gente fica nesse para onde eu vou, né? No para onde eu vou. E às vezes, Gil, o que eu acho que é isso, a gente precisa de apoio para olhar a realidade nua e crua. Ó, é isso, é assim, né? É assim que você está fazendo. Olha qual é o movimento que você está fazendo. Então, quando a gente vai, quando eu olho o planejamento financeiro dessa mulher, eu pergunto para ela, mas cadê você? Né? Onde é que você está? Aí eu tô lá em cima, na parte do trabalho que gera receita. Ah, então tá, mas e aí você não investe em você? Porque é o que eu falo, assim, toda despesa que gera receita, ela é muito bem-vinda. Então, se você tem uma despesa que vai gerar receita, ela é muito bem-vinda. E quando você faz uma despesa em você, que te torna melhor, que te torna mais capaz, que te torna mais saudável, que te dá mais energia, você está aumentando a sua possibilidade de fazer mais receita, né? De trabalhar mais e de receber mais por isso. Então, toda despesa que gera receita, ela é muito bem-vinda. A gente precisa olhar para isso também, né? E essa despesa, que a gente chama de despesa, mas que aqui a gente está chamando de investimento, quando você investe em você, o retorno ele é muito forte, ele é muito maior. E quem ganha, né? Vamos lá para a nossa caixinha de bondade. Quem ganha com isso? Todos ganham. Todos ganham. Porque a gente arrasta a família, né, Nani? Sim, e eu acredito muito que assim, o único investimento com retorno certo é aquele que a gente faz na gente. Sim. Porque a gente não sabe com relação ao outro o que está lá no inconsciente dele, as forças que vão movê-lo, as motivações dele. A gente não sabe nem mesmo, não sabe não sabe, né, do outro. Então, assim, se tem um investimento que vale a pena, é aquele que você faz em você, porque você é responsável por aquilo que você está investindo em você. Então, assim, a garantia sou eu, né? Eu invisto em mim e eu garanto que eu vou ser responsável por esse retorno. Então, eu me Isso. torno o quê? Ativa nesse movimento. Enquanto eu Isso. estou só fazendo para o outro, eu estou passiva nessa história. Eu estou esperando. Muitas vezes eu estou, como a gente trouxe, né, no movimento de salvar o outro, faz com que aí eu entro nesse movimento de me vitimizar. Mas por quê? Porque ou eu tô tomando, né, muito, então, né, eu tô servindo muito, eu tô fazendo muito pelo outro e que vai desequilibrar, mas que não é garantido. Então, muitas vezes é o quê? Eu vejo muito esse movimento, Hilda, do que acontece, ainda com relação, né, aos nossos pais. Eu vejo que é muito comum que eu vou dar tudo pelo meu filho porque o meu pai não deu para mim, ou então porque meu pai fez mais pelo meu irmão do que para mim. E aí deposita tudo naquele filho
Então, se exclui da equação, mas por quê? Não num movimento saudável. Então, um movimento, né, de reivindicação do quê? Eu vou mostrar para o meu pai como é que ele deveria ter feito. E aí faz aquilo num movimento, né, de amor, sim, pelo filho, mas que impede de ter aí um autocuidado que vai ser compensado e de uma forma não saudável, porque a vida vai compensar, porque esse não é um movimento saudável. Nesse momento a gente já está ali, como a Gi falou, fora da ordem, a gente já está ferindo, né, a lei da ordem. Por quê? Porque você não está fazendo aquilo por um sentimento positivo, bom, você está fazendo aquilo É, para mostrar para o outro como deveria ter sido. Aqui já entra exatamente. tudo. E você se exclui, não por. Você se exclui por quê? Porque você quer fazer, não, você quer fazer pelo outro, e aí você se exclui dessa equação, mas por quê? Porque você quer fazer para mostrar para alguém que você é melhor. E aí é frustração na certa, porque você automaticamente e inconscientemente gera uma expectativa. Eu vou fazer melhor do que meu pai, e aí meu pai vai ver como é, e aí tudo isso vai se refletir em você mesma. Na maioria das vezes, é uma frustração que vai vir, por quê? Porque a vida compensa. E isso, né, não somente para a dinâmica, né? Pai e filho, por quê? Porque os nossos projetos, eles também, né, dentro do sistêmico, a gente também vê os projetos como esse cuidado, né, como uma gestação no seguinte sentido, né? Você abre uma empresa, é um cuidado que você tem que ter, você tem que olhar para aquilo, você tem que se relacionar com aquilo. Então, quais são os cuidados, né? A gente trabalha, ele trata mais ou menos, né, da mesma forma como é. Não trata, né, da mesma forma, mas assim, quais são os cuidados que um bebezinho, né, ele precisa, são os mesmos cuidados que uma empresa recém-nascida ela precisa, né? Então, esse autocuidado, e o que acontece muitas vezes para quem empreende também é o quê? Aí eu só olho para o trabalho, eu só olho para o projeto e eu me excluo, eu não olho para mim. O que vai acontecer? Vai compensar de alguma forma, né? A gente está falando, Uhum. nossa, foi libertador saber aceitar e estar no processo de mudança. E sou grata, Alessandra, e a todos vocês. Ah, que bacana, Gi, parabéns, muito bom. E olhar para tudo isso é fundamental, por quê? Porque daí a gente para de resistir, a gente Uhum. passa a aceitar, como a gente comentou, né? A gente passa a aceitar e a gente para de resistir, porque a gente entende que esse é um fluxo melhor, ele é um fluxo mais positivo, ele é um fluxo mais leve, é literalmente um fluxo e não uma resistência, né, Hilda? Isso, exatamente. Eu acho que quando a gente entra em fluxo, a gente entra nesse fluxo da abundância, né? Então, e quando eu tô nele, eu percebo que todo mundo pode, né? Que tem ali para todo mundo, que não vai faltar. A gente não precisa mais ficar vibrando na escassez do faltar, né? Porque se eu não fizer, como vai ser, né? Ou se eu fizer por mim, vai faltar para o outro. Então, hoje, quando você tem esse olhar que você traz do não fazer para ser melhor, porque se você está fazendo para ser melhor, você está fazendo ali um julgamento, né? E o que que acontece? Quando eu preciso olhar para o outro para fazer diferente dele, eu só olho para o outro. Qual é a minha referencial? O outro, eu faço igual. Porque eu tô olhando para não fazer. Eu só tô olhando, 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 olhando. E se eu só olho para aquilo que eu tô julgando, eu repito. Não tem outro caminho. O quanto a gente escuta do, ai, falou, falou, falou do fulano, falou, falou da mãe e tá fazendo igual. Falou, falou do irmão e tá fazendo igual. Claro! Você olha para aquilo para julgar e dizer que não é bom e que você vai fazer diferente, né? Então, às vezes, o que que eu acho assim? A gente faz diferente porque a nossa vida é melhor, porque a gente pode. Então, a gente faz diferente por isso, porque eles passaram pela parte mais pesada para que a gente tivesse uma vida mais leve. Então, a vida mais leve não significa repetir aquilo, significa fazer diferente de um lugar de honra. Eu entendo tudo que vocês passaram, eu entendo que era difícil, mas hoje eu posso fazer diferente.
né? Porque a gente já começa de um outro lugar, né? Eu gosto muito eu tenho um professor que ele fala o seguinte, ó, a gente não nada a piscina inteira. A gente começa a nadar no meio da piscina. Quem começou a nadar a piscina lá da borda foi lá nossos bisavós, nossos avós, né? A gente já tem que nadar na metade da piscina para frente. Então a gente tem que fazer esse movimento muito bem. A gente tem que nadar com muita garra, com muita força. Mas quando a gente faz isso, a gente faz um lugar de honrar que alguém já nadou. Grande parte para mim. Então eu posso fazer o restante do trajeto com mais velocidade, né? E porque eu estou mais descansada, porque eu estou melhor alimentada, porque a vida a partir desse lugar que eu estou é muito mais fácil, porque eles nadaram lá a parte mais difícil para mim, né? Então eu posso olhar isso tudo e incluir e não ficar olhando para dizer eu vou fazer diferente. Eu vou pagar isso para o meu filho porque meus pais não pagaram para mim. Eu vou comprar tal coisa para o meu filho porque eu não tive esse tipo de brinquedo. Não, precisa. Talvez você tenha sido a criança mais feliz brincando de amarelinha na rua, né? E teu filho talvez não tenha condição de brincar de amarelinha. E brincar de amarelinha não precisava de dinheiro nenhum. Precisava só de coleguinha. Era só isso que a gente precisava para brincar, né? E aí hoje a gente vem e atribui tudo um valor financeiro. Tudo um valor financeiro. Se o brinquedo for mais caro, beleza. Se o médico for mais caro, beleza. Se a escola for mais cara, beleza. Será? Será que é isso? Será que precisa ser mais caro? Será que seu filho tá, ou qualquer outra pessoa que você esteja dando mais caro que você pode? Será que está no valor financeiro aquilo que ele está recebendo? Né? Na maioria das vezes, não. Então, talvez você não precisasse pegar e comprar o mais caro. Talvez você pudesse dar aquilo que é bom, sem necessariamente ser o mais caro. E aí, parte desse valor, investir em você. Por quê? Porque enquanto todo mundo se desenvolve, você não pode ficar parada. A vida é Tá movimento, né? todo mundo desenvolvendo e você tá parada. Aí você fala, ai, porque o dinheiro não sobra para fazer. Gente, tem alguma coisa errada então, né? A gente precisa olhar para isso e falar, eu estou investindo ali. E em mim, eu estou investindo de uma outra forma. Mas você precisa estar em movimento. Por quê? Porque a vida das pessoas anda. E aí a sua vai ficar parada. Aí a gente chega naquele ponto em que a mulher vai sofrer do ninho vazio, porque aquela criança foi criada para a vida, não para você, né? Ou aquele relacionamento que acaba. E aí ela fala, gente, mas o que aconteceu? Né? Aonde foi que tudo isso se perdeu? Se perde no momento em que ela deixa de olhar para ela própria. No momento em que ela resiste em cuidar dela própria, né? Então, o grande desafio que eu considero, e eu falo nós, porque eu também sou mulher. Eu também vejo isso acontecer. Também tem momentos em que eu falo, não, vou comprar primeiro para ela, né? Não, vou comprar para casa e não faço, né? Só que eu consigo me corrigir rápido. A diferença é que eu já tenho consciência, então eu consigo me corrigir rápido. Então eu também me vejo passando por esses momentos assim. E falo, gente, né? No final você fala, gente, precisava. Era isso mesmo, né? Por que eu fui para aquele lugar? Ai, por que aquele lugar de vítima, como trouxe a Gi, estava tão gostosinho naquela hora? Porque a gente vai para vítima. A gente fala, ai, que droga, porque nunca sobra, porque nunca dá, porque eu não consigo cuidar de mim, porque eu só consigo cuidar da casa, porque eu só consigo. Gente, a gente vai para esse lugar. Aí a pergunta é, beleza, o que eu estava procurando naquela hora? Sabe o que em mim? Quem em mim precisou ir papel de vítima porque estava querendo ganhar algo? Quem em mim? Né? Então a gente olha para a gente, na verdade, voltando lá para quando a gente começou a falar, a gente precisa se ver, sabe? Porque é lindo ver o outro, é lindo falar eu vejo você, mas vai lá no espelho e fala eu vejo você.
Porque é verdade. lá o lugar, né? É lá naquele lugar, né? Que a gente precisa olhar e falar, eu vejo, eu entendo as suas necessidades e eu vou começar a satisfazer as suas necessidades também. Porque foi o que você falou lá no início da live, não é ou, é e também, É, né? inclusive, você sabe que assim, eu tive uma experiência, eu estava fazendo um curso, né? E aí, no curso, tinha que fazer uma meditação, eu não sei se vocês conhecem, né? A técnica Hertz, né? Que tem o Ho'oponopono, tem a meditação e tal. E aí tem um movimento, né? Num momento nesse curso, bem no finalzinho do curso, que você faz essa técnica de frente para o espelho, olhando nos seus olhos. Desafiador, nível hard. Só que eu nunca senti nada igual do que olhar nos meus próprios olhos por um tempo, acho que não lembro exatamente o tempo, deve ser coisa entre 8 e 10 minutos, mas fazendo, né, é como se fosse tipo um tipo de meditação, um exercício, né, mas olhando. Gente, ali a experiência passa, o estado de presença que eu senti ali, né, a reconexão que eu senti comigo, é como se eu falasse assim, pela primeira vez, eu me senti no meu próprio corpo. E não é tipo assim, Ó, e olhar no espelho é diferente de se ver no espelho, entende? Então, assim, para mim foi Então, eu trouxe aqui esse exemplo porque foi a minha experiência, né? Mas você pode fazer isso simplesmente fazendo um Pai Nosso olhando para o espelho, sabe? Fazendo de repente, respirações profundas, olhando para o espelho, sabe? Você fazer aí um exercício de atenção plena, se olhando no espelho, é impactante. Ali eu fui entender por que que eu me auto-excluía, por que que eu olhava muito para o projeto, por que que eu olhava muito para as questões e tal, e por que que eu não olhava para mim. Porque eu uhum. não tinha qualidade de presença para mim, né? Eu estava ali, né, acompanhada do meu corpo 24 horas por dia, mas assim, a minha mente e a minha alma elas estavam dispersas. Então, quando eu fiz esse exercício, né, de me olhar, sabe, no fundo dos meus olhos, de frente do espelho, é como se assim, eu tivesse acontecido de alma e corpo. E eu senti ali um estado de presença, uma qualidade de presença gigante. Foi uma Nossa, experiência. sensacional. É sensacional. Você falou isso, eu falei, nossa, fazer o Ho'oponopono se olhando no espelho deve ser fantástico, né? Não, só Deve ser faz, fantástico. só faz, só faz. Porque assim, é um movimento de autocura gigantesco, porque as sensações que passam no corpo são as mais inimagináveis, sabe? Vem Muito tudo. bom, muito É, bom. é desafiador e curativo. Você diria, Nani, que esse exercício que você está trazendo aqui para gente poderia ser um bom exercício para diminuir essa resistência que a gente tem em cuidar de nós? Ah, eu acredito que sim. O que eu senti foi uma rendição. Então, assim, sabe, é como se fosse uma autorrendição. E aí muitas barreiras, elas vão de ser desconstruídas, né? A partir do momento o que que eu acredito muito, até você estava falando a questão do dinheiro, que a gente ainda é muito material, né? Então eu vejo a quantidade de pessoas que trabalham, acordam pensando no dinheiro, dormem pensando no dinheiro, pensam na construção, né, da casa, do carro, de viagens, e não que a gente não tem que pensar nisso, mas isso faz parte, isso não é tudo. Uhum. Então, e a resistência, muitas vezes também, de olhar para si, também vem desse movimento do que se eu parar de cuidar, né, o que que vai acontecer? Se eu não olhar para, se eu não cuidar da minha filha, então é um movimento muito ainda do externo
que é um movimento importante, mas que ele faz parte e ele não é tudo. Então, essa resistência, ela vem muito dessa vida ainda material que nós temos e que nós somos, e eu não estou negando e nem excluindo isso, mas a resistência, ela é desconstruída a partir do momento que eu entendo que o material faz parte, mas que ele não é tudo. Então, por que que cuidar de mim é tão difícil? Porque olhar para mim e cuidar de mim não é algo que eu pego. É que nem meditação. Por que que tem muitas pessoas que resistem em meditar? Porque a meditação ela só exige um único recurso interno, que é a nossa respiração. Qualidade de presença para o momento presente. É algo muito grande e ao mesmo tempo muito simples. E a gente não acredita. Por quê? Porque eu acredito que tem que ser complicado, que tem que ser caro, que eu tenho que pagar. Então, quando eu fiz esse exercício, sabe, parece que muitas coisas assim se desconstruíram ao ponto de eu entender que o material, ele é uma parte, mas ela não é tudo. E isso é consequência de tudo que internamente eu tenho que reconstruir. É, Então, na parte mental, na parte da alma também, das curas, né? E das reconexões, das reconciliações da minha vida. Então, todas aquelas coisas que estão lá com uma rachadura, né? Então, eu vou lá olhar para isso, deixar, né, de uma forma mais uniforme, para que isso seja o quê? E tudo isso reflete no momento presente, tudo isso reflete naquilo que não é fluido, né, na minha vida. uhum, Com, uhum. com certeza, sim. É, eu achei incrível isso. Acho que esse é um bom exercício para a gente fazer, esse exercício de se olhar, de se ver. Eu acho o Ponopono um negócio fantástico, né? É, porque eu imagino que é você se olhar e você se perdoar, né? Porque a gente resiste, a gente é o que mas pode ser diferente, a gente pode fazer diferente. Então, como a Gi trouxe também aqui, ela falou, pô, mas eu também já fui pro vitimismo, e é natural. E quem não foi, sabe? Sim. Quem não foi? Quem não colocou o outro em primeiro lugar nunca na vida? Não tem essa de, eu nunca. Duvido, duvido. A gente coloca sim, até porque a gente vem com essa base de educação, né? A Uhum. gente vem com a base da educação, do olhar para si só é pecado, do só querer cuidar de si é errado. Então a gente vem com essa base de educação, não dá para dizer que não vem. E Então até um uma pouco vez que, instintivo, né? oi? Até um pouco instintivo até, né? Principalmente É, nós mulheres, né, a questão maternal, é até meio instintivo, né? exatamente, exatamente. Mas o cuidar não o cuidar do outro não significa se abandonar, né? Então, eu acho que pensar que o cuidador, a cuidadora, ela também precisa de cuidados. Porque na medida em que você cuida desse cuidador, você torna ele mais forte até para continuar na missão de cuidar, se essa for a missão da vida, né? Então a gente precisa se olhar, a gente precisa se cuidar, a gente precisa entender por que que eu resisto em fazer isso. Será que é verdade que se eu não posso fazer porque eu preciso cuidar do outro, que é o que a Gi trouxe, ó, cuide, mas não se descuide. É exatamente isso. É cuide do outro, mas não descuide de você. Não descuide de você. Porque na medida em que você cuida de si, você tem mais força para fazer esse seu projeto, que talvez seja só o cuidar do outro. Então a gente precisa fazer por aí, a gente precisa estar por aí, olhando para si o tempo inteiro. E como disse muito bem a Nani, nem sempre esse investimento é um investimento que requer recursos financeiros. Nem sempre. Então, mas às vezes a mulher fala para mim, mas acontece, Hilda, que aqui em casa é pouco, eu ganho pouco, meu salário é tal. Então, mas quem falou que precisa ser um investimento? Quem falou que você não pode passear no lugar sozinha e se permitir estar ali pegando um pouco de sol e estando com você? Quem falou que não pode, né? Quem falou que não pode ter um outro momento, alguma outra coisa de alto amor que você possa fazer por você? Nem tudo é
como trouxe muito bem a Nani aqui, nem tudo é sobre dinheiro, né? É, A e às Gi vezes botou aqui, ó, Nani, a falta de. aprendi isso hoje, né? Ela botou, aprendi isso hoje, fazem 3 anos que mudamos para casa da minha sogra para cuidar dela com Alzheimer. Então, precisei me cuidar para me priorizar. Nessas situações, Gi, em que a gente é o cuidador efetivamente de alguém que está com algum tipo de doença, é fundamental, porque o cuidador, ele adoece junto, porque a gente não dá conta. Então, a gente precisa sim se cuidar. Essa semana eu falei isso para uma cliente também. Falei, você precisa se cuidar, porque senão você não vai dar conta nem de cuidar da pessoa que verdadeiramente depende de você para tudo, né? Porque senão a gente exaure ali e não sobra, né? Nada para trocar. Aí ela botou assim, não é pelo amor e pela dor que aprendemos. Eu acho que como mulheres adultas, a gente já pode começar a aprender um pouquinho mais pelo amor, né? A gente não Uhum. precisa mais ficar apanhando da vida para poder fazer uns movimentos de mudança. A gente já pode fazer um pouco mais pelo amor, né, Nani? É, e pensar que toda dor também traz um presente, né? A gente também resiste a viver e a sentir essa dor, porque a gente tem a dicotomia de acreditar que a dor é ruim, de que a dor não é boa. E por trás de toda dor sempre tem um presente. Então, não resistir a essa dor, porque a dor ela faz parte, né? Desde a nossa infância, todas as dores, os desconfortos, os traumas que nós vivemos faz parte para que a gente nos torne quem nós somos. Mas a gente fica Exato. negando, né, a dor, a gente fica querendo excluir, eu não quero olhar para ela. E aí o que que acontece? A vida fica trazendo situações para que a gente encerre esse ciclo, dando, né, um novo significado, para que a gente entenda por que que a gente teve que passar por aquilo. Entender não só com a compreensão lógica, com a cabeça, né? Mas também mudando o sentir daquilo, né? Caramba, eu tinha que passar por aquilo, e é muito interessante, né? Eu estava até numa sessão com uma cliente minha, né? E aí ela trouxe um exemplo que era exatamente o que eu tinha passado. Né? E a nossa mentora, ela fala muito, vai ter uma pessoa que vai passar pela sua frente e você só vai saber como ensiná-la a dar o próximo passo, porque você passou por aquilo. Então, assim, calma, porque tudo aquilo que a gente passou, que viveu e que trouxe uma certa dor ou um desconforto, vai te servir no momento oportuno. Mas não adianta a gente não querer sentir a dor, negar a dor, porque ela só veio porque existe um presente, existe algo muito bom por trás disso. Enquanto a gente resistir em olhar para isso, essa dor ela vai ficar voltando, ela fica voltando, ela fica voltando. Só que a gente acha que, o que que é um presente, né? O padrão material. O presente vem numa caixa muito bonita, com um laço super bem, né, decorado. E é essa concepção de presente que a gente tem. Mas na vida real, os presentes, eles não vêm dessa forma. E na maioria das vezes, eles vão vir através de situações de amor? Sim, com certeza. E claro, um filho, por exemplo, é um baita de um presente, né? Mas ele também precede vários movimentos de dor. Então, assim, Uhum. quando a gente olha para isso, né? O que que está me gerando aqui dor? E eu até anotei, hoje a gente teve nosso grupo de estudo, né? E aí eu até anotei, se irrita tem presente. Porque não tem algumas coisas que durante o nosso dia que nos irrita, fala, nossa, isso aqui me irrita tanto. Não sei quem foi, falou algo lá no grupo, né? E eu anotei, eu falei, se irrita tem presente. Por quê? Porque a irritação, ela já é uma resistência. Só que se a gente está disponível, está aberto e quer e aberto para capital, qual que é o presente por trás daquilo? Então o que que a gente faz? Epa, peraí, essa irritação quer me contar algo. E aí o que que faz? A gente se disponibiliza. E quando a gente se disponibiliza,
o golfinho, né, que a gente costuma falar, o insight, ele vem, a gente consegue captar a mensagem, mas o que que a gente tem a tendência a fazer? Ah, isso me irrita, não quero olhar. Ah, isso daqui me dói, então eu quero distância. Enquanto isso é negar o que aquilo tem para nos contar, o que aquilo tem para nos ensinar, né? Então, eu vou viver largado da dor. Não é isso que eu estou falando, né? Somos aqui adultos, né? E ter essa compreensão de que não é a gente viver na dor, mas é que a dor, ela faz parte, ela vem te contar algo Sim, bem importante e que pode ser a virada de chave aí para você dar o seu próximo passo, para você progredir, para você evoluir. Então não negue também, né? Aprender pela dor, porque isso também faz parte, né? é exatamente isso que você falou. Eu acho que a gente tem muitas formas de aprender nessa vida, né? E olhar para essa dor também sem precisar se agarrar a ela, né? Porque também não precisa achar que, então tem que ser dor o tempo todo para me tornar uma pessoa melhor. Não, não é isso, né? Mas é saber aprender para não precisar repetir, né? Exatamente. Exatamente. Então a Então, gente quando eu aprendo, eu já vou para outra fase, né? Eu saio daquela. Então, essas coisas repetidas na nossa vida é um negócio que a gente precisa olhar com muito carinho, né? Por que que eu não saio disso? Por que que eu tô sempre nessa mesma história? Por que que parece que eu tô sempre nesse mesmo lugar? O que que tem aqui que eu ainda não aprendi para mudar de fase, né? Aí a gente fala, nossa, mas eu troquei de emprego e tem uma pessoa igual que tinha no outro. Nossa, mas aí larguei o meu ex-marido, meu ex-namorado, e esse veio com o mesmo defeito. Ou estou vivendo a mesma dinâmica. Por quê? Porque não ou o que que aquilo tem para ensinar. E aí a gente É, fica sofrendo, né? é Mas verdade, é verdade. É bem isso. E eu acho que quando você traz essa questão da dor, você também traz sobre o não resistir, né? É, E aí é isso, muitas vezes até pela dor a gente precisa investir em nós, um tempo, com um terapeuta, e, com algo que torne, né, que nos ajude, que amenize passar por aquela situação, né? Porque também, você bem disse isso, assim, a gente não precisa pegar a dor, se abraçar nela e ir até o fundo do poço. Às vezes a gente não precisa ir até o fundo do poço, né? Às vezes a gente não precisa. Só que a gente também precisa estar nesse processo de não resistir a cuidar de si própria, né? A gente precisa estar completamente, dentro desse processo, porque completamente. aí a gente consegue fazer um movimento para o mais, né? Um movimento de expansão, um movimento de crescimento, né? Exatamente. Quando eu recebi, na verdade, né, o desafio de fazer o Ho'oponopono em frente para o espelho, né, foi um movimento de autocuidado. É um movimento de autocuidado, porque eu entendi que ali liberações iam acontecer e a partir dessas liberações eu me tornaria uma pessoa um pouquinho melhor. Isso ia refletir na minha família, isso ia refletir no meu trabalho, isso ia refletir no meu negócio, isso ia refletir, mas é só reflexo de olhar para mim, de cuidar de mim. E exige tempo, exige dedicação, exige uma disponibilidade, né? Também, mas quando eu entendo, né, que isso é para o bem, que isso é para o mais e que isso só traz benefícios, por que não fazer? Porque eu poderia estar fazendo nesses 8 minutos qualquer coisa, eu poderia estar borboletando no Instagram, eu poderia estar fazendo um serviço de casa, poderia estar fazendo qualquer coisa. Mas não, eu fui lá porque eu entendi que o reflexo é muito positivo, né? É um plantio e a colheita ela vai vir, vai acontecer. Uhum. É exatamente isso. É bem por aí. É bem por aí. Eu gostei muito desse exemplo que você trouxe, desse exercício, né? Do como é que eu faço, então, para começar a ser menos resistente, a olhar para mim, né? A investir em mim. E esse foi um excelente exercício. Eu acho que tem isso. Eu volto a dizer, né? A gente também precisa olhar para os números da nossa vida, então muitas vezes a gente precisa ter algum controle, ter algum planejamento, fazer uma projeção, porque essas coisas nos dão tranquilidade, né? Porque quando você projeta
você consegue entender o que vai acontecer lá na frente ou o que você precisa fazer agora para que aquilo aconteça e não ser surpreendida, né? A gente, enquanto empreendedora ou até enquanto dona de casa, a gente não precisa viver da surpresa, mas para isso a gente precisa também aprender a planejar olhando para frente, né? Olhando para o futuro que a gente quer, olhando para aquilo que a gente quer construir. Então a gente toma decisões hoje, né? Então o resultado do futuro ele está muito mais ligado às decisões que a gente está tomando hoje, muito mais que o impacto vai lá, né? É lá que a gente vai colher. A gente faz hoje, nem sempre é hoje que a gente colhe, né? A gente colhe um pouquinho mais lá na frente. Então é bem dentro dessa linha mesmo que você trouxe. Muito bom isso. Tem uma frase que eu não vou saber repeti-la, né, exatamente como ela é na íntegra, mas é mais ou menos assim, né? Quando eu crio o meu futuro, eu mudo o meu presente, né? Algo assim. Então, é exatamente isso que você falou, né? É estar no presente plantando o futuro, né? Não, porque o futuro, o que que é o futuro, né? O futuro de ontem é hoje, o futuro de amanhã é hoje. Então, assim, a gente tem essa dimensão de que o futuro é algo muito longe, muito distante. Não, É, gente. 21 de setembro já é futuro, né? E aí, para eu mudar o meu futuro, eu tenho que mudar o meu presente. Isso é um exatamente. domínio. Exatamente isso. Exatamente isso. É isso mesmo. Muito bom. Então é isso, assim, eu acho que a gente conseguiu cobrir bem essa questão da resistência, né? Que a mulher tem em cuidar de si, investir nela mesma, né? Quais são os pontos de investimento, quais são os pontos que fazem a gente, quais são os pontos de resistência, né? Que história é essa, de onde isso tudo começa? Então, quando a gente compreende do porquê que é assim, a gente consegue fazer diferente. A gente consegue escolher fazer diferente, né? Que é a questão da escolha que a gente falou também. A gente pode escolher, né? O livre-arbítrio, ele tá aí. Então a gente pode fazer diferente. Exatamente. Então, Hilda, gratidão, gratidão pela sua presença, gratidão pela sua contribuição, gratidão por tudo que você compartilhou aqui. Para mim é uma honra estar aqui com você. Gratidão por quem está aqui com a gente, por quem passou por essa live, por quem vai assistir gravada. E eu estou sempre, né, disponível para a gente se relacionar. Então, surgiu uma dúvida, uma pergunta, ou quer comentar, nossa, o que eu mais gostei que você falou na live, me manda um direct, né? Se tiver a ver com o seu desejo de emagrecer ou não, né? Quiser só compartilhar algo, então eu estou disponível, me manda um direct, vou ficar bastante feliz de estar conversando aí, batendo esse papo com quem tiver, quiser, né, comentar, compartilhar ou perguntar algo sobre. Com Então, certeza. Eu então para também quem estou super disponível, querendo a qualquer momento. Eu fico muito feliz. Foi muito bom. Muito, muito bom. então gratidão, Hilda. Quer complementar? Quer deixar um recadinho final? Quer encerrar? Então, eu gosto, eu acho que a melhor definição é que todo cuidador precisa de cuidado. E eu sei que muitas vezes a gente vai lá para o material e fala, não faço por causa do dinheiro, não faço porque não dá, tem condições, a gente precisa sempre olhar pelos dois lados da moeda, né? O que em mim faz com que eu acabe olhando ou não olhando para as minhas finanças e atuando com ela desse jeito. Então, assim, eu estou super disponível também. Qualquer dúvida, qualquer questão, pode mandar para a Nani manda para mim. E foi um prazer estar aqui. Foi um prazer estar aqui no teu perfil, conversar com as suas seguidoras. Foi muito bom. Então é isso, gratidão. Um beijo Beijo. Tchau, e até tchau.